Fala fiel, uma excelente quarta e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações do Timão que entra em campo nesta noite contra a equipe do Santa Fé às 21h30 na Neoquímica Arena pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Além disso, mais atualizações dessa situação dessa lesão de Memphis. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários de quanto o Corinthians vai ganhar essa partida. E vamos com o vídeo. Na sequência, então, o último daquela lista é o Corinthians, que estreou com vitória na Libertadores, e hoje o time do Fernando Diniz recebe o Independiente Santa Fé. O Rafa Valente está de volta para falar então do Corinthians, que vem, claro, de todo aquele tumulto e empate no derby no Campeonato Brasileiro. Rafa. Fala, Bruno, de volta aqui, como você disse, agora para falar do Corinthians, segunda rodada da Libertadores para o Corinthians, que enfrenta o Santa Fé da Colômbia em casa, com expectativa da arena cheia e também expectativa que Fernando Diniz vai repetir a escalação pela terceira vez consecutiva. Isso não é muito comum no futebol brasileiro, até pelo calendário complicado de partidas, né? Os técnicos repetirem tantas vezes a mesma escalação. Só que no caso do Fernando Diniz é mais uma necessidade do que uma estratégia. Ele tem muitos jogadores no departamento médico, o que deixa ele com poucas opções. Eu vou listar alguns só para vocês terem uma ideia. Tem o Choca, tem o Anghileri, tem o Charles, tem o Guinegão e tem o Memphis. O Memphis é uma coisa à parte que eu explico daqui a pouco, né? Então até por isso o Fernando Diniz vai repetir a escalação que venceu o Platense na última quinta-feira e que empatou com o Palmeiras no domingo. Fernando Diniz conta com a força da Arena, ele já disse isso em muitas entrevistas, né? Que ele quer fazer a Arena voltar a ser um diferencial para o Corinthians, porque de fato esse ano não está sendo. O Corinthians não vence em casa desde o dia 12 de fevereiro, quando bateu o Red Bull Bragantino pela terceira rodada do Brasileirão. De lá para cá foram 4 jogos como mandante, com 2 empates e 2 derrotas, e pasmem, com um gol só marcado, né? O Dorival, que foi demitido no comecinho do mês, uma das críticas que ele carregou é justamente de ter um dos piores desempenhos do Corinthians na era da Neoquímica Arena, né? Agora, falando do Memphis, que é mais uma dor de cabeça para o Fernando Diniz administrar, o Memphis ele sofreu uma lesão no dia 22 de março, na partida contra o Flamengo. Isso acabou até atrapalhando os planos dele na data FIFA. E ele tinha a recuperação prevista mais ou menos para metade de abril. Só que nos últimos dias vazou a informação que um exercício inapropriado que foi colocado para ele praticar lá na fisioterapia dele acabou complicando ainda mais a lesão dele. Ou seja, agora aumentou o tempo de recuperação. O corintiano não deve ver o Memphis tão cedo atuando pelo time. Mais uma dificuldade para o Fernando Diniz administrar numa temporada que para o Corinthians está sendo complicada, não é uma temporada fácil. O Corinthians briga contra o rebaixamento no Brasileiro, ganhou na estreia da Libertadores e obviamente hoje vai ter uma pressão para vencer em casa e continuar bem nessa Libertadores, né, Bruno? É isso, jogo importante ali dentro também do próprio grupo. Do Corinthians, a Neoquímica Arena, com a Mari Loturco, que traz informações sobre o time. E quando a gente hoje fala de Corinthians, tem um nome que sempre vem à mente, né? Que é o Memphis Depay. O que você traz de novo sobre ele, Mari? Bem-vindo à redação. Oi, Barreto, muito bom dia para você, uma ótima manhã para todos que nos acompanham. Olha, eu tô do lado de fora aqui da Arena do Corinthians, daqui a pouquinho, falo à noite, né? Vai estar mais movimentado, com os torcedores chegando por aqui para essa noite de Libertadores, expectativa de 37 mil torcedores. E o Corinthians deve vir com um time até semelhante das 2 últimas partidas, viu? Essa é pelo menos o técnico Fernando Diniz fez a sua estreia no jogo da Libertadores contra o Platense, ganhou por 2-0 e no empate contra o Palmeiras veio com uma equipe muito parecida e, claro, um dos desfalques principais da equipe é Memphis Depay. E o que aconteceu, né, que foi divulgado até uma apuração do Chicaroli e também do Iago Rudá, os nossos setoristas do Corinthians, que falaram que o tratamento de recuperação do Memphis, na verdade, atrasou em até 2 semanas o retorno dele aos gramados. Isso porque ele teria feito um exercício errado por orientação ali dos preparadores físicos, o que agravou a lesão dele. Segundo o Memphis, ele já queria estar retornando aos gramados na partida contra o Palmeiras desse último domingo, mas
por conta disso, ele teria então atrasado essa recuperação. A equipe do Corinthians até fala que a expectativa para o retorno dele seria só na Copa do Brasil, mas o Memphis fez algumas postagens nas redes sociais, inclusive publicou uma charge ali falando, colocando ele numa encruzilhada, mostrando essa charge que para qualquer lugar que ele for, ele vai ter um desfecho ruim, então se mostrando muito na dúvida nesse momento, e também comentou falando que ele queria retornar no clássico contra o Palmeiras, mas alguns erros atrasaram esse retorno. Então Memphis é um desfalque para a partida de hoje contra a equipe do Santa Fé, a equipe da Colômbia, que empatou a primeira partida da Libertadores contra o Peñarol em 1-1. O Corinthians vem de uma vitória de 2-0 na Libertadores, é atual líder então do grupo E dessa Libertadores, e o Corinthians faz tempo que não ganha aqui jogando em Itaquera, tá? E então vem também com esse retrospecto não tão positivo jogando dentro de casa, mas claro, vem com o apoio do torcedor depois dessa estreia do Diniz, que trouxe um ânimo a mais também para o torcedor. Teve a estreia na Libertadores com vitória, conseguiu segurar um empate com o Palmeiras mesmo, com 2 jogadores a menos. Então o torcedor, garanto que vai vir para a Arena de Itaquera hoje na esperança de sair com a vitória, viu, Barreto? Ok, Mari, obrigado pelas informações. O Memphis também, tudo que envolve o Memphis está, né? Precisando do Neymar lá no Corinthians. Tem algum misterinho, tem alguma coisa, um recadinho, uma coisa, né? Um recado subliminar ali. Eu acho que tá com uma carinha de cada um... Começo de adeus, ir pro seu canto. Tô achando que vai, após a Copa do Mundo, não teremos Memphis Depay por aqui. Já curtiu a experiência? Já viveu o que tinha que viver? Ganhou os títulos, deu títulos pro Corinthians, agora tem um caminhão de dinheiro aí que estão devendo a ele também, então eu acho que tá com uma carinha de começo do adeus. E vai ser interessante quando o Memphis voltar para a gente entender o que o Fernando Diniz vai fazer. Um time que ele parece ter, né? Encontrado. Ele encontrou uma escalação ali interessante, em que ele preserva o Garro, né? Usa o Kaique para dar mais velocidade ao ataque. E ele é o tipo de treinador que ele é o tipo de treinador que privilegia a qualidade técnica. Ele fala, em todos os trabalhos dele, ele falou isso na coletiva, que o trabalho dele é conseguir reunir a maior quantidade de talento e qualidade numa equipe. É claro, você precisa encontrar o equilíbrio e o meio termo para que esse time seja competitivo também, principalmente no momento sem bola. Mas eu acredito que ele vai buscar um caminho para conseguir colocar o Memphis Depay nesse time. E tem que ser, né? Porque ele fisicamente, minimamente bem, a gente viu o quanto que ele pode, o quanto que ele faz a diferença em campo pelo Corinthians. E aí agora o Fernando Diniz, que já estreou, né? Ele assumiu. Acho que 2 ou 3 dias depois já teve jogo depois da coletiva. Jogo internacional, né? O jogo contra o Palmeiras já foi o segundo, né? E agora é a estreia em casa pela Libertadores. Isso. Não é isso? Isso. Vive um bom momento, né? Com certeza o 0-0 com o Palmeiras ali foi um bom impacto no ambiente, um bom impacto para esse começo do trabalho do Diniz, né? Mais do que a estreia. Poderia ter sido ainda mais fantástico, porque o Yuri e o Alberto, com 2 jogadores a menos, perde o gol, que aí ia ser catarse. Vai ser interessante acompanhar esse trabalho do Diniz no Corinthians, por esses processos, por exemplo, entender se o Memphis voltando, como é que ele vai fazer, mas também pelo como o Diniz vai lidar e como a paciência de uma torcida tão de massa, assim, como o Corinthians vai lidar com o Diniz, que vão aparecer as coisas maravilhosas do trabalho do Diniz e, eventualmente, as impaciências que a gente está que também estão atreladas ao trabalho do Diniz. Vamos falar do Corinthians. Primeiro tema hoje nosso aqui é o Corinthians e vem lá do nosso GE. Globo. Então, deixa eu puxar lá a notícia do dia. Falar do Memphis, né? Segundo a nossa apuração, o erro do Corinthians agrava a lesão e atrasa a recuperação de Memphis. O holandês voltou a sentir a coxa direita enquanto cumpria a etapa final da programação para o retorno aos gramados, retrocedendo o processo em pelo menos 2 semanas. Ou seja, atrasando, né? O retorno, a gente aguardava o retorno dentro de uma... Na verdade, o retorno em plenas condições, né? Dentro de um prazo, e agora a gente sabe que vamos acrescentar. Você que está fazendo obra, você não, entendeu? Você não perde as contas de jeito nenhum. Você acha que você tem um prazo, Beli? Pode botar mais 2 semanas. É basicamente isso aí. Se retrocedeu, é basicamente isso aí, tá? Tá tudo bem, minha amiga? Tá tudo bem com relação a esse negócio de obra? Nós retrocedemos algumas semanas já. Tá Por bom. isso que eu bati o olho ali e já me veio esse gatilho. Perfeito. Mas é isso. Pra mim, o que a gente tem que chamar a atenção aqui nesse destaque, nessa apuração do GE. Globo, é que esse atraso é
de responsabilidade do Corinthians. E agora tudo faz sentido, né, Mari? É uma apuração do Vitor Chicaroli e do Iago Rudá, setoristas do Corinthians no GE. Globo. E por que eu digo que agora tudo faz sentido? Porque nos últimos dias a gente viu uma postagem enigmática do Memphis nas redes sociais, criticando decisões internas do clube. Não ficou muito claro para quem era esse recado. Né? Isso foi antes do final de semana. Domingo a gente teve Palmeiras e Corinthians. E o Memphis tinha a expectativa de estar em campo e já ganhar minutos, né, entrar ali no segundo tempo, na reta final da partida. Essa era a expectativa do Memphis. Então, o jogador entende que ele teve um atraso para a volta aos gramados de 18 dias, porque agora a previsão é para a terceira rodada da Libertadores da América, jogo contra o Peñarol, no dia 30 de abril. Então, na conta do Memphis, como ele já queria ter jogado contra o Palmeiras, o atraso vai ser de 18 dias. Na conta do Corinthians, que queria colocar o Memphis não na partida contra o Palmeiras, mas sim na partida da Copa do Brasil na próxima semana, a conta do Corinthians é de que vai ter um atraso de 9 dias, na conta do Memphis 18. Agora, qual é a apuração de impacto? Qual é esse erro de avaliação do Corinthians? O Memphis estava num processo final de recuperação e, por uma decisão do departamento médico, ele fez um exercício que ele não deveria ter feito. Um exercício que gerou uma nova dor ali no processo de cicatrização. Isso é um erro juvenil, infantil, na visão do holandês e de todo o staff. Por isso até faz sentido também o fato dele ter trazido nos últimos dias o preparador físico dele, o fisioterapeuta pessoal dele para trabalhar dentro do Corinthians. Quando veio essa informação, muito corintiano não entendeu. Poxa, tá forçando a barra, quer trazer um profissional dele para dentro do clube. Agora com essa apuração faz mais sentido, né? De quem é a canetada, inclusive, Vini? Você falou quem é que assina? Vitor Chicaroli e Iago Rudá. O Dupla está valendo aqui, então, a reportagem, aliás, a cobertura completa está lá no nosso GE. Globo e vou de novo trazer esse ponto, bater nessa tecla que o Vini citou também. Trecho da reportagem. A causa do problema foi um exercício inadequado para o estágio da recuperação de Memphis, ou seja, ele estava num estágio e acabou executando um exercício ainda não indicado para aquele momento. Eu já acho, Vini, era aí que eu ia chegar. Eu já acho que é um recado muito ruim. O Memphis dessa vez trouxe, né, o seu preparador, fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta, isso. Mas eu já acho um recado, isso já é, né, esquisito. Mas o recado já era ruim pra mim quando ele sai, vocês lembram? Ele viaja, ele machucado, ele diz que quer se juntar à seleção e tudo bem, né, holandesa, mas ele fica diz lá se tratando que em Madrid, aproveita né? Pra fazer, exatamente. Então eu já acho ali um recado muito ruim, sabe? E agora ele traz o fisioterapeuta dele. Então essa relação aí tá azedando, né, cara? Porque eu acho que começa a ficar feio, né? Se ele diz pro clube dele, eu confio mais nos meus profissionais ou na equipe que me assiste fora do que no que vocês me oferecem, eu acho que já começa a azedar, né? E não é a primeira vez, porque o Garro também optou por um tratamento fora do clube, ficando em Madrid, também com esse profissional, esse fisioterapeuta, o Fermín Valera, que agora passa a vestir a camisa do Corinthians e frequentar o ambiente de trabalho do clube. Ele passa a viver o dia a dia do CT Joaquim Grava como um profissional que cuida única e exclusivamente do Memphis a pedido do jogador. Então é algo que Marcelo Paz e diretoria de futebol acataram, foi um pedido do Memphis Depay e tá claro que o jogador, nessa reta final de recuperação, pensando em Copa do Mundo daqui a pouco, ele não tem tanta confiança no departamento médico do clube, por isso prefere trabalhar com esse profissional da confiança dele. Eu tô até procurando aqui, você citou o Garro, eu pensei em citar esse exemplo também, porque de alguma forma essa analogia ela se confirma, né? Ela é verdadeira. Ele sai do Brasil para fazer um tratamento, assim como o Memphis agora. Mas a época, e foi em abril de 2025. Um ano. Tem exatamente um ano. O tratamento que o Garro faz, por indicação do Memphis, inclusive, né, Vini? Tratamento É o mesmo profissional. E profissionais. Não é oferecido no Brasil. Então, é uma outra discussão. No caso do Memphis, ele traz um preparador físico que certamente ele teria disponível no Corinthians como profissional do próprio clube, né? Então, é o mesmo profissional, Ele indica o tratamento. É o mesmo profissional,
Aliás, quando o Garro vai fazer esse tratamento em Madrid, na Espanha, era uma indicação do Memphis, é um cara de confiança do holandês, e agora, por tudo que aconteceu, o Memphis decide trazer para o dia a dia do clube esse profissional, algo que foi acatado pelo Marcelo Paz e pela diretoria de futebol do Corinthians. Vai ser punido, não, pelo clube. A STJD é outra história, Bruno, é isso? Pelo clube. Não, é uma notícia que a gente publicou ontem, e sendo justo aqui, o Globo Esporte avança com a informação. Logo na sequência eu pude confirmar e depois busquei mais detalhes, evidentemente, por isso volta a ser tema na live de hoje. Só para reforçar então a informação, o Corinthians definiu a mesma multa aplicada ao Alan pelo mesmo motivo, pelo mesmo gesto obsceno. Uma multa de 10% no salário da carteira, tá? Não o salário global. 10% de desconto ou de multa, punição no salário de carteira. O Marcelo Paz, enfim, a diretoria do Corinthians, e aqui um detalhe interessante, tá? O Júlio César, não que ele tenha participado da decisão da punição, mas o gerente de futebol, o ex-goleiro Júlio César, anunciado ontem pelo Corinthians, já não me recordo a data específica, mas o Júlio César já participou ali desse processo, tá? Já acompanhou de perto, conversou com o jogador, então já é um Júlio César atuando bastante, enquanto o Marcelo Paz toma as decisões mais administrativas, enfim, acima, numa hierarquia. O Júlio César é aquele que está mais próximo do elenco, mais próximo dos jogadores, e até por uma questão de transição, de inclusão, ele já teve impacto não na decisão, mas na conversa sobre o tema. E esse é um ponto novo, né? Essa participação já do Júlio César nessa questão. E assunto encerrado, multado o André. Assim, evidentemente que a conversa foi boa, mas foi ríspida, porque ele prejudica o Corinthians no jogo contra o Palmeiras. Mas apesar desse problema, o André está disponível e será titular hoje na Libertadores. Então é uma punição totalmente financeira administrativa, não será uma punição em campo. Ele não vai ser afastado, ele não vai virar reserva. O Fernando Diniz continua contando muito com ele. Errou, vai assumir o erro, ou assumiu o erro perante diretoria, e agora é dar a volta por cima, enfim, se reorganizar em relação a uma atitude pouco inteligente contra o Palmeiras. Lembrando que essa é a punição, como o Bruno Andrade falou, do clube. Na sexta-feira tem o julgamento do STJD. Daquela galera toda, né? Aí de todo mundo. Aí é do Mateuzinho, aí Bidon, é do André, aí é do Bidon, aí Paulista. É da Neoquímica Arena mesmo, né? Aí a punição pode ser maior. Eu vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Timão contra a equipe do Santa Fé, quarta às 21h30, com transmissão da TV Globo e também dos canais da Paramount. Estou trazendo aqui a classificação do grupo do Corinthians na Libertadores. Timão é o líder, 3 pontos na competição. Já a equipe do Santa Fé está na terceira colocação porque empatou contra a equipe do Peñarol jogando na sua casa. Estou trazendo aqui agora um recorte de como está a situação do Santa Fé lá no Campeonato Colombiano. Como podemos ver, a classificação da equipe está na 13ª colocação. Em 16 jogos, somou 20 pontos no Campeonato Colombiano. 4 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Estou trazendo aqui também um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Santa Fé, Campeonato Colombiano e também a Libertadores. São 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Vem numa sequência de 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. No último jogo que eles fizeram neste domingo, contra a equipe do Milionários, fora de casa, empataram pelo placar de 1-1. Estou trazendo aqui um recorte dos 2 últimos confrontos entre Corinthians e a equipe do Santa Fé. Aconteceu na Libertadores de 2016. Corinthians venceu em casa pelo placar de 1-0. E no jogo da volta, jogando fora de casa, empatou pelo placar de 1-1. Enfim, jogo importante aí para o Timão vencer. Jogando na sua casa, a Neoquímica Arena vai estar super lotada para esse confronto contra a equipe do Santa Fé. Corinthians vencendo vai para 6 pontos e, dependendo dos próximos resultados, pode muito bem encaminhar sua classificação para as oitavas de finais. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!